Como entender os juízos de Deus no tempo do fim? No estudo de hoje, nós vamos analisar Apocalipse 15 e 16 e entender que a justiça divina, ela não é arbitrária, pois esses juízos revelam a seriedade da rebelião humana e a certeza de que o mal, ele não vai permanecer para sempre. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria, estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Chegamos ao final de mais uma temporada, sempre é muito bom a gente concluir, sempre é muito bom a gente fazer uma avaliação, né, o que a gente estudou, que bênção. A temporada Eventos Finais chega ao final. E a gente quer dizer para você que você pode pedir a revista, né? Essa é mais uma revista que estará aí no nosso portfólio de revistas, das revistas Esperança. Então você pode pedir sua revista se você quiser estudar, entender mais esse assunto. Não sei se você já pediu nessa temporada, se não, é agora. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Ele está aparecendo aí na sua tela, está aqui, ó, 12982444449. 12982444449. Peça agora a sua revista Esperança Eventos Finais. Você também pode ligar até 10h30 da noite. Nossa equipe vai estar aí pronta para atender você. Até 10h30, tá bom? Ligue agora. É o 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança Eventos Finais. Foi muito bom a gente estar junto. A partir de segunda, nós começamos uma nova temporada aqui junto com você. Vem coisa boa por aí. Como é que é, meu diretor? Uau, nós vamos estudar a partir de segunda-feira um estudo da esperança. Livre-se do vício. Olha só. Então já vai avisando, nós vamos ver aqui orientações, o que nós temos, orientações técnicas e fundamentação bíblica de como podemos nos livrar dos vícios. Você tem algum? O Senhor pode nos libertar. Acredite nisso, tá bom? Eu tenho visto ao longo do meu ministério histórias maravilhosas. Talvez você está me ouvindo aí e você tenha uma dessas histórias de como o Senhor te libertou. Então, a partir de segunda-feira, um estudo da esperança aqui no programa Escola Bíblica, tá? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos oriente. Hoje a gente tem... Nós não vamos estudar detalhadamente o capítulo 15 e o capítulo 6, isso aqui daria para a gente algumas semanas de estudo, mas para a gente fechar esta ideia que nós iniciamos lá estudando o capítulo 12, o grande conflito por trás de todos os momentos da história, como isso se dará nos últimos momentos, quando o poder político e religioso se unem, igreja e Estado, perseguem o povo de Deus, mas a manifestação do Senhor apresentando a última mensagem de esperança, mensagem do capítulo 14, e agora o desfecho final, o evento que separa definitivamente aquele que foi fiel e aquele que não foi, quando a porta da oportunidade se encerra e as pragas agora caem. Ali não haverá mais oportunidade de salvação. Vamos entender isso nos próximos minutos aqui. Vamos orar? Senhor, estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra.
nos dê lucidez, nos dê um coração aberto, porque o Senhor age quando a gente abre o coração. Eu clamo que o Senhor esteja conosco nesses momentos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 15. E vamos nos próximos... Essa é uma mensagem sempre que causa temor, né? Como a gente apresentou ontem, parece que Deus está sendo um Deus irado, punitivo, mas não é este o propósito. A mensagem, o Senhor nunca fez nada sem primeiro anunciar. Esta é a visão bíblica muito clara. Portanto, Apocalipse 15, 16 traz uma das partes mais solenes e difíceis de ler no Apocalipse. Aqui nós encontramos a linguagem das 7 últimas pragas, ou as taças da ira de Deus, a ação divina. Quando a gente está falando de ira de Deus, não estamos falando de uma ira descontrolada, não estamos falando de um ato de vingança, nós estamos falando de um Deus que é justo e que precisa dizer, como eu mencionei ontem, basta para o mal, e separa aqueles que decidiram estar ao lado dele e aqueles que decidiram rejeitar. Você sabe que isso é muito interessante de a gente analisar. Ninguém habitará a eternidade se não desejou a eternidade. E isso acontece de forma muito particular, como Deus está agindo. Isso é muito, muito específico, não tem como eu avaliar, né? Quem desejou viver a eternidade, esse estará lá. Esses capítulos 15 e 16 precisam ser lidos com reverência e com cuidado. Eles não apresentam um Deus descontrolado, como eu mencionei, um Deus impulsivo, mas um Deus santo. Um Deus que responde de forma justa à rebelião persistente. E o Senhor está trabalhando hoje. O Senhor está agindo hoje. O Senhor está tentando dar oportunidade, Ele está dando oportunidade para todos. Mas alguns resistem. Alguns perseguem, alguns zombam, mas o Senhor continua sendo insistente. E alguns se apegam às suas próprias interpretações, suas próprias filosofias, e se apresentam como piedosos cristãos. Mas o Espírito está tentando mostrar, o Espírito está tentando dizer, vá à palavra, busque aquilo que a palavra diz. Esta é a ação divina constante. Esse é um Deus. Porque o Deus que derrama a sua ira, derrama as pragas, que envia as pragas, é o Deus que quer salvar, é o Deus amoroso. Não deixou de ser. Quando a gente vai, e a gente tem uma comparação, né? 4 das 7 pragas, elas se repetem nas pragas do Egito, no livro do Êxodo. O Senhor anunciou, o Senhor tentou, o Senhor fez de tudo, o Espírito trabalhou. Agora chegou um momento que aqueles disseram assim, não queremos, não queremos. E quando disseram, pode ir para o povo de Deus, não foi um ato de arrependimento. Não foi, ao ponto de saírem em perseguição. É exatamente isso que se repete nos últimos momentos da história. Antes de mostrar as taças, o Apocalipse mostra os vencedores. Os versos iniciais do capítulo 15 são exatamente isso. O cântico diante de Deus, mostrando que o contexto dos juízos finais, não é o caos sem sentido, mas é justiça, é fidelidade divina para com a resistência dos santos, aqueles que perseveraram. Olha só, Apocalipse capítulo 15, e a gente tem aqui um texto belíssimo. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos, que tinham 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. No Apocalipse no 14, os 3 anjos aparecem anunciando uma mensagem. São os mensageiros, o povo de Deus que anuncia a mensagem de salvação. Mas aqui agora são os anjos enviados que vão derramar os últimos 7 flagelos. Vi como um mar de vidro. Então antes anunciou o cenário, mas antes ele anuncia esse cenário de salvação.
Vi como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam de pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. A ideia do mar de vidro é do poder criador de Deus, é um reportar do Gênesis, mais uma vez. É o Deus criador que foi reconhecido em Apocalipse 14, na primeira mensagem angélica. Porque essa será a grande diferença. Aqueles que adoraram a Deus ou aqueles que adoraram a besta. Aqueles que reconheceram Deus ou aqueles que se acharam autossuficientes, desviando do plano original que é de redenção e de render-se também diante desse plano, entende? Essa é a distinção. Esses salvos estão diante do Senhor. Entoavam o cântico de Moisés, um reportar mais uma vez ao Êxodo. João usa a linguagem que para eles era conhecida para a história. O povo que foi liberto, o povo que saiu do Egito, o povo que atravessou o mar, e eles têm um cântico de vitória, diz o texto, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Alguns dizem que são dois cânticos, e alguns acreditam que é só um canto, que é o canto da salvação. E eles dizem: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Por que eles fazem uma referência ao cântico de Moisés? Porque o ato de libertação do povo de Deus no Egito foi a maior ação divina no Antigo Testamento, de libertação. E agora estes que foram fiéis, que não adoraram a besta, que não receberam o número da besta, esses que foram fiéis, eles estão sendo salvos. Eles estão atravessando o mar, simbolicamente aqui, para ir à terra prometida, como aquele povo. Lógico, na história do povo há a peregrinação, por rejeição, por deixar de ouvir. Aqui estes estão salvos, mas a simbologia esse é o cântico dos remidos do Cordeiro, porque eles aceitaram ao Senhor Jesus, eles colocaram o Senhor, adoraram o Senhor e colocaram o Senhor como Senhor da vida. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Quem não vai fazer isso? Mais uma vez, adore aquele que fez o céu, a terra e o mar. Pois tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O reconhecimento de quem é Deus. Como eu mencionei ontem, aqui talvez esteja a grande diferença, né? O grande desafio de a gente reconhecer verdadeiramente ao Senhor como Senhor da vida. Eles estão aqui, diz o texto, quem não temerá e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo, porque todas as nações virão e se prostrarão. Como eu mencionei ontem, Deus o grande questionamento no universo é sobre quem é Deus, se Deus é justo ou não. E aqui se reconhece os atos de justiça divino. Deus foi justo. Aquilo que um dia o inimigo de Deus colocou de interrogação lá no céu. Aqui está evidenciado. Deus foi justo. Ninguém, querido, vai dormir o sono da morte sem ter recebido a justiça divina, a oportunidade. Ninguém vai se perder sem ter tido a oportunidade de tomar decisão diante do Senhor, porque se acontecesse isso com alguém, haveria um questionamento sobre os atos justos de Deus. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu
o santuário do tabernáculo do testemunho. Ele faz uma alusão ao episódio do dia da expiação. Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro, como se vestia o sumo sacerdote. Vejam que é interessante. A forma como os anjos estão vestidos contrasta com os flagelos. Esse é o contraste daquele que fez a vontade de Deus com o resultado do pecado nesse mundo. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Exatamente o episódio do dia da expiação. Quando Arão entrava no santuário para o processo da intercessão, não havia mais nenhuma ação. Aqui, a oportunidade de decisão ao lado do Senhor ou não poderá mais acontecer. No capítulo 21, o texto bíblico vai dizer, eu vou abrir aqui para você, deixa eu ver exatamente que eu lembrei do texto agora. É o capítulo 22, verso 11. 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Ou seja, neste momento, quando as pragas vão ser lançadas agora, não há mais oportunidade de arrependimento. Aqui se definiu exatamente aqueles que aceitaram e aqueles que rejeitaram. Porque o tempo de salvação é agora. Antes da descrição das taças, o Apocalipse afirma a justiça de Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Isso prepara o leitor para entender que os juízos não contradizem o caráter de Deus, eles revelam. Revelam quanta oportunidade Deus deu, revelam quanto Deus insistiu para salvar. E é o que o Senhor está fazendo hoje. Querido, se você está me assistindo, de alguma forma Deus está falando para você. Deus está falando para mim. Quando eu abro a Bíblia, quando eu abro para estudar, quando a produção abre para preparar o tema, o Espírito de Deus está trabalhando. E quando nós estamos aqui, mais uma vez, para estudarmos isso, e Deus me dá a oportunidade de compartilhar contigo, Ele está falando comigo. Ele está dizendo assim, você verdadeiramente vive uma vida do meu lado. Você me reconhece como o único Deus? Ou você se diz cristão, mas tem outros deuses, outros propósitos na vida? Deus está falando hoje, e aqui está revelando que Deus foi justo, e todas as nações vão reconhecer. A ira divina no Apocalipse não é uma explosão emocional descontrolada, é a expressão da santidade e da justiça de Deus diante do mal persistente. Queridos, talvez aqui a gente tenha um grande desafio, né? E eu acho que você deve ter essa percepção de como pessoas persistem em continuar vivendo uma vida longe do Senhor, ou uma vida dizendo que são do Senhor, mas não de acordo com o que a palavra diz. Como nós temos mencionado. Alguns não, né? Muitos cristãos perseguirão os cristãos. Ou muitos que se dizem cristãos vão perseguir. Para a gente pensar. Ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus.
O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Queridos, eu não vou me deter aqui na explicação de cada uma destas pragas que caem, mas aqui para a gente, essas pragas caem simultaneamente, é importante que a gente entenda, há um propósito por trás, né, que vai de alguma forma revelar a malignidade do pecado e da decisão que aquelas pessoas tomaram. E outra coisa importante, aqueles que são fiéis a Deus, esses são protegidos desses males que caem, porque o texto diz aqui, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo derramou a sua taça no mar e o mar se transformou em sangue, como um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. Vejam que na primeira praga há menção que cai sobre aqueles que adoravam a besta e a sua imagem. Nas outras não haverá repetição, mas subentende-se aqui que estas pragas caem sobre aqueles que se rebelavam, assim como no Êxodo o povo de Deus foi protegido, ele será nos últimos dias da história. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e elas se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Ou seja, cada ação, cada praga é a revelação da justiça divina, porque derramaram o sangue dos santos e de profetas. Também lhe deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Percebe que há uma sucessão de repetição, a ênfase que João dá de que verdadeiros e justos são os juízos de Deus. Porque a justiça divina é também um ato de amor e de libertação. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Ele foi dado a queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Não há mais oportunidade. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. Perceba, o mesmo reino, o mesmo poder da besta que é usado pelo dragão, pelo diabo, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, que se unem e lançam trevas para se opor à luz, que é a palavra, agora está em trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe qual é o propósito do inimigo de Deus, da besta, dos poderes religiosos? Lançar trevas sobre a palavra. Definirem a sua verdade. E agora estão sofrendo. Cada ação de flagelo tem uma intenção. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. O secamento do rio Eufrates, queridos, é uma alusão ao que acontece no Antigo Testamento, quando o povo de Deus é liberto pelo Império Medo-Persa, por Ciro, quando ele desvia o canal do rio na Babilônia e consegue entrar com os seus soldados. Aqui é o momento em que os poderes do mal perdem a sua força. Os poderes do mal, esses poderes que estão perseguindo o povo de Deus,
Esses poderes que caem, como nós lemos, caiu a Babilônia. Esses poderes agora não conseguem mais ter força contra o povo de Deus. Eles começam a sofrer as suas próprias consequências das suas escolhas. Esses espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Todos os poderes do mundo se arregimentam para o último momento. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurado aquele que se vestiu com as vestes que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então, ajuntaram os reis o lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono dizendo: está feito. A guerra do Armagedon, alguns analisam, pensam numa literalidade. Mas esse será um cenário final de Deus contra todas as oposições do inimigo. Esta é uma guerra espiritual e o final está decretado, está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu um grande terremoto, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho da fúria da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos, e por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Esta é a ação divina de libertação, porque os juízos revelam que o mal não é algo trivial. Ele corrompe, ele endurece e resiste à verdade até o fim. Mas ele será destruído. Esses juízos mostram que a história caminha para um ponto em que a paciência de Deus, por ter sido persistentemente rejeitada, dá lugar à manifestação plena da sua justiça e o momento de transformação. Os juízos não são revelados para satisfazer a nossa curiosidade, mas para reforçar o chamado à vigilância e à fidelidade. Bem-aventurado aquele que fez a vontade do Senhor. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! Salvação e glória e poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Eu quero orar. Quero orar para que a gente tenha percepção de que esse dia vai chegar, mas que a gente olhe e diga: nós estávamos esperando o Senhor. Pai, abençoa cada um de nós, que a gente tenha um coração aberto a ouvir a Tua mensagem todos os dias. Esse dia vai chegar e que a gente esteja pronto para receber o Senhor, em nome do Salvador. Amém. Um final de semana, a gente se vê segunda. Que a bênção do Senhor esteja sobre você.